A outra pergunta que eu queria colocar para você não é bem uma pergunta de início, Braulio, é mostrar algo que me deixou consternado, porque eu estou dizendo isso há muitos anos, o que eu vou mostrar. Há muitos anos? Estou dizendo pelo menos há uns 25, 30 anos. Meu Deus, Caio. É, e coisas que eu estou dizendo há anos, e o pessoal... Ó, quando eu comecei a ir para todas as favelas do Rio... Sei. Subir, visitar, pregar, visitar as bocas. Eu visitei tudo que é boca das principais favelas do Rio na década de 90 toda. Traficantes eu visitava em Bangu e os que estavam soltos eu encontrava pelas favelas, pelos becos, mandavam me chamar. Eu tenho milhares de histórias e de experiências nessa área. E eu via que quase todo traficante era neto de crente, filho de crente, ou sobrinho de pastor, filho de pastor, para todo lado. Quando você chegava, o traficante, que todo mundo, às vezes eu só conhecia o cara do jornal, matou, cortou a cabeça, degolou, tomou a boca, não sei o que e tal, aí a comunidade se apavorava lá, me chamava, eu ia lá dizer pro cara, para com isso, rapaz. E Deus me deu uma graça e um poder e uma autoridade extraordinária, porque eu falava na seriedade do Espírito e eu sentia que a moçada tremia. Tinha gente que dizia, eu lhe prometo, vai acabar aqui agora. Se o senhor quiser, leve minha arma, só para eu mostrar a minha disposição. E diziam isso na presença de 30, de 20 colegas, onde palavra ali... pode significar que se você não cumprir, você dança para os outros. Valia a vida, cara. Muitas vezes. Mas ao mesmo tempo, na hora que eu chegava, eles já diziam, a paz do Senhor, pastor. Já diziam assim, vamos tirar daqui a cachaça, vamos tirar não sei o quê, recolhe as carreirinhas, tira aí a maconha e o cocaína, prepara a mesa, bota guaraná pro reverendo. Aí... chegavam sanduíches, aí, olha só a situação, aquele bando de gente armada para todo lado, em volta, na maior reverência comigo e por mim, aí pegava, vamos fazer um lanchinho, reverendo, mas antes o senhor vai fazer uma oração conosco, minha gente, todo mundo de mão dada, aí todo mundo de mão dada. Os caras tudo de mão dada. Tudo, e eu ali, e quando eles pediam para eu ir botando a mão na cabeça de todo mundo, orando. E quantas vezes eu vi alguém no meio da oração, traficantão da pesada, ele se olhando os cântaros balacaias. Aí ele pagava uma linguinha? Pagava. Caio, pagava uma linguinha. Olha, 30, 25 anos atrás, o André Fernandes é minha testemunha, o Marcos Batistas, que eram os que mais subiam comigo nos montes, ou então que iam antes preparando o caminho, como o meu João Batista, para eu chegar na hora de falar, de encontrar com todo mundo, não sei o que e tal. Sim. Eles viram quantas situações assim. Quantas situações. Quando você estava indo embora, eles te abraçavam e diziam, fé em Deus, reverendo, fé em Deus, o sangue de Jesus tem poder. E eu estou dizendo há anos que a religiosidade, a folk religion, a religião popular do tráfico de drogas no Rio era o pentecostalismo. Mais do que a macumba, mais do que o candomblé. No início era a macumba, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, qualquer coisa assim. Com o passar dos anos, os traficantes foram sendo substituídos pelos traficantes filhos de crentes. Isso é antigo. E foi se espalhando pelo Brasil inteiro. É muito difícil você encontrar um indivíduo, um bandido, que não tenha na família um tio, uma tia, uma avó, um pai, uma mãe, ou um irmão que frequente uma igreja, especialmente uma igreja pentecostal. Então não tem como ele não absorver aquilo. A maioria deles, inclusive, vai à igreja, ao templo. Ou ia quando era criança, hoje dá umas escapulidas. Eu conheci alguns que ficavam do telhado da casa vizinha ao templo na favela, participando dos cultos. Muitos deles dão ofertas grandes, mandam o dízimo.
Por isso também mantenho uma relação de uma certa amenidade com o grupo religioso. E no fim, meu amigo, 30 anos depois de eu estar dizendo que isso crescia para todo lado, e tinha gente que achava até que era demais o que eu estava dizendo, infelizmente vem da minha terra a notícia da tragédia. Olha só. Olha aí, Bruno. Falando em línguas, clamando. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É uma quadrilha de crentes traficantes de drogas em Manaus, fazendo tráfico pesado lá, e que foram apanhados e são todos vinculados entre si, tanto familiarmente quanto na frequência à mesma igreja pentecostal. Olha isso. Eu já contei aqui. A filha de um amigo meu, pastor, foi sequestrada em 1991. Eu fui ajudá-los a resolver o sequestro, porque eu tinha muitos amigos em todas as instâncias da Polícia Federal, inclusive em São Paulo, em todos os níveis, e eu liguei para um grande amigo meu no top. E expliquei o que tinha acontecido, ele designou os melhores grupos de investigação, chegaram lá na casa do meu amigo, eu já estava lá, e aí eles perguntaram se eu podia dar um background deles. Aí eu fui falando, quando eu mencionei que ele era pastor, e que a filha dele tocava órgão numa banda, ele falou, foi o pessoal da banda que sequestrou ela. Isso em 91. Aí eu falei, não, irmão, é da igreja. O pai é pastor, ela toca na banda, ela banca a banda, ela comprou os instrumentos de todo mundo. Eu falei, ele disse, pois é, demonstração de posse, dinheiro, poder aquisitivo. Alguém ou alguns da banda sequestraram. Começaram pedindo 2 milhões de dólares, baixaram para 1 milhão. E é aquela história em que o meu amigo lá, o pai da menina, quando o cara pediu 2 milhões, ele falou, você tá doido? E pá, bateu o telefone. Eu nunca vi uma frieza daquela. Aí depois 1,5 milhão, você é maluco? Pô, bateu o telefone. No fim ele foi pegar a filha com 200 mil num saco de papel. E 2 morreram e 2 ficaram presos, eram todos da banda da igreja. Todos. Sequestrada pelo louvor. Que isso, cara? Todos da banda. Eu poderia contar outras histórias de 2 presbíteros que decidiram sequestrar um pastor rico, que era um empresário, pastor rico, sequestraram. Depois descobriram que eram 3 presbíteros. Então, minha gente, Jesus disse, naqueles dias odiarão, matarão, perseguirão. Alguns de vós, os inimigos do homem, serão os da sua própria casa, dos seus ajuntamentos mais próximos. Eu só estou querendo dizer que, infelizmente, essa ilusão que vocês têm de pensar que se o cara frequenta uma casinha religiosa, uma dessas casinhas que vocês chamam de templo e de igreja, que frequentar aquilo ali é sinal de mudança de caráter, de mente. Não é não, minha gente. Não é não. Não é não. Ó, passa o vídeo de novo e vê que se não fosse numa delegacia, você ia pensar que eram 7, 8 jovens consagrados, pentecostais, tendo um momento de quebrantamento e de clamor. Aumenta lá. Pai do céu, eu te peço em nome de Jesus, por favor, Rafael. Ô, Senhor. Reunião de oração. Senhor. É um culto estereotipado. Mas não tem evangelho, minha gente. Vocês não entenderam? É que essa multidão de 35 milhões de evangélicos no Brasil não significam nem de longe que tem sequer 1 milhão de discípulos no Brasil. Você põe 1 milhão em 35? Tem 35 milhões de evangélicos, ou 40, mas não tem
1 milhão de discípulos, não tem meio milhão de discípulos, eu não sei se tem 100 mil discípulos Caio. do Evangelho de Cristo nesse país. O resto é gente doente da religião, que tem essa cenografia pentecostal, mas não tem caráter de Deus, de Cristo no coração, não tem nenhum entendimento. Para eles, essa espiritualidade é magia, é pedir proteção a Deus para nos abençoar no que a gente está fazendo, que não está tão certo assim, mas nós somos filhos do rei, então vai ter uma concessão especial para nós, porque a gente tira o dízimo do tráfico e dá para a nossa igreja. Que é como funciona. Meu Deus. Você entrou nessa de que você podia lavar dinheiro, lavar comportamento, lavar suas maldades pela frequência a cultos cheios de grito e de louvores ao nome de Jesus? Me responda. Você creu que fazer barganhas com Deus poderiam proteger você dos atos maus que você pratica? Me responda. Esse banditismo ungido, você crê? Você crê que pode praticar banditismo ungido se consagrar uma parte do que você consiga a Deus? Você acredita que pode praticar canalice ungida se antes de pegar a mulher do outro você disser: Senhor, tu sabes que eu sei que está errado, mas essa tentação é maior do que eu, só dessa vez me unge e não tira de mim a graça? Me responda, meu amigo. Você crê que oração, dízimo, contribuição e frequência cobrem os seus pecados? Essa é a pergunta, sabe? Você crê que oração, contribuição, dízimo, frequência a cultos cobrem os seus pecados? Milhares vivem assim até hoje, semeando ventos e depois não sabem porque os tornados os alcançam com veemência. VNVTV, o canal é você.